E aí, povo, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Investindo do Zero 2024. Eu sou Marcos Carreiro e hoje no nosso oitavo vídeo nós vamos falar sobre ETF. O que são ETFs? ETFs ou ETF, se você quiser falar em inglês, mas vem do inglês Exchange Traded Funds, que quer dizer basicamente que são fundos é, comercializados em bolsa, tá? E como que funciona isso? Um ETF ele pega uma série de ativos, faz como se fosse uma cesta desses ativos, um determinado percentual e disponibiliza para venda em conjunto, tá? Como se fosse um pacote fechado. Tá aqui esse pacote. Se você quiser aceitar tudo, beleza. Se você não quiser aceitar tudo, você não aceita nada. Ou é 8 ou 80. Beleza? Bom, só voltando aqui, recapitulando rapidamente, nosso objetivo aqui é sempre estar investindo 10% do salário mínimo todos os meses. E mês passado, a gente fez um investimento na carteira do Wilson, que ficou perturbando a Nikita. A gente fez um investimento na carteira do Wilson justamente em um ETF. E justamente por isso que eu estou trazendo esse tema aqui. Ok? Nesse caso aqui, nós compramos o ETF Hash 11, que é um ETF bem arriscado, bem volátil, como vocês podem ver aqui. E ele é um ETF de criptoativos. Nós já vamos falar sobre eles, mas antes deixa eu dar uma explicação melhor de como que funcionam os ETFs. Eu montei uma tabelinha aqui do meu ETF de frutas, que eu gosto bastante de frutas, então eu criei aqui um ETF de frutas. Nesse ETF de frutas, eu decidi que eu tenho morango, maçã, pera, uva e manga, que são as minhas frutas que eu mais gosto. E eu disse que cada uma dessas frutas vai ter um percentual de participação nesse ETF. Ou seja, na minha cesta de frutas, eu vou colocar, no caso aqui, 20% dessa cesta vão ser morangos, 10% serão maçãs, 15% serão peras, 25% serão uvas e 30% serão mangas. Isso aqui é uma definição que eu faço na montagem do ETF. Então, nesse caso aqui, o meu ETF vai custar R$ 54, que é o preço desse total das frutas. Porém, desse total das frutas, como eu tenho 20% de maçãs, 20% de 54 é 10,80. Então, desse total de R$ 54, que é o meu total do ETF, eu vou gastar 10,80 comprando morangos, 5,40 comprando maçãs, 8,10 comprando peras, 13,50 comprando uvas e 16,20 comprando mangas. Você vê aqui que o total do meu gasto aqui, ele bate com o total do ETF, que é o preço do valor das frutas individuais. Qual que é a vantagem do ETF? A vantagem do ETF é que se eu quero ter todas essas frutas, eu não preciso comprar uma a uma. Eu compro um ETF nessa proporção, que é uma proporção conhecida, né? E aí, conforme esses valores variam, por exemplo, a maçã subiu. Aqui eu estava gastando 5,40 para comprar. Se a maçã subir para 12, ó, aqui já vai passar para 5,80. O preço do meu ETF subiu de 54 para 58. E todos os outros valores eles foram reajustados. Ó, deixa eu voltar como é que era antes. Ó. Repara que o morango agora eu estou gastando 11,60, mas antes eu gastava 10,80. Porque como o valor do meu total alterou, os meus percentuais todos vão variar e ele vai fazer esse, entre aspas, rebalanceamento automático do ETF para manter os mesmos valores. Então aqui R$ 12, os dois vão passar a ter, no caso, o valor de 58, e esse 58 vai ser distribuído entre todos os itens da cesta
de maneira que está aqui na definição da participação. Então, dessa forma, qualquer variação, seja para cima ou para baixo, por exemplo, a manga ficou mais barata. Então, aqui, o valor do ETF caiu e os valores todos foram atualizados de novo. Ah, o morango explodiu aqui, o preço foi para R$ 25. Meu ETF passou para R$ 66. Então, essa questão toda da distribuição é tudo baseado no valor de cada ativo e no percentual especificado, certo? O ETF mais conhecido que nós temos hoje é o ETF BOVA11, que é esse que tem aqui. Ele é um ETF que vai refletir o índice Ibovespa, que a gente sempre fala da Bolsa de Valores, tem o índice Ibovespa. O que é esse índice Ibovespa? O índice Ibovespa é um índice criado e administrado pela Bolsa, que ele vai refletir as maiores empresas que tem na Bolsa de Valores. Então, eles vão fazer esse compilado de empresas que tem dentro da Bolsa num determinado percentual e vão disponibilizar esse índice para quem quiser utilizar. No caso, o BOVA11 é um ETF criado pela BlackRock, que é uma das maiores empresas de ETFs que tem do mundo. Tem ETF aqui no Brasil, ETF nos Estados Unidos, ETF de um monte de coisa. E o BOVA11 é o ETF deles para o índice Bovespa. No caso aqui a gente pode ver que no momento esse índice do Ibovespa ele é rebalanceado a cada 4 meses. Tá? Então, a partir de 3 de maio, que teve um rebalanceamento do Ibovespa, aí tem aqui, ó, a Vale passou a ter 12,98% de participação no índice Ibovespa. A Petrobras 8,35% e a Itaú 6,99%. Na verdade, a Petro você tem aqui a Petro 4 e a Petro 3, que são as questões lá que eu falei de ordinárias e preferenciais. Se você for ver aqui, 8 mais 4, 12, vai ser mais ou menos 12% aqui de Petrobras. Então, na prática, o que acontece? A Bolsa Brasileira é extremamente dependente de Petrobras e Vale. As duas com entre 12% e 13% aqui de participação no índice. Então, só essas duas ações, só essas duas empresas valem 13% cada uma, basicamente. Vamos botar aí que 25% do índice, né, um quarto da bolsa, é centralizado em duas ações. Aí depois disso nós temos aqui Itaú, Banco do Brasil, Eletrobras, Bradesco, B3, VEG e assim por diante, que são as maiores empresas que nós temos hoje no país de capital aberto. Tá? Então, esse ETF aqui, nessa página aqui, você tem todas as informações, taxa de administração, percentuais de um monte de coisa, de envolvimento, etc, etc, etc. Você tem aqui a rentabilidade dele nos últimos períodos. Tá? Então, você tem aqui o BOVA11, que é o ETF da Ibovespa da BlackRock. Tem outros ETFs baseados no Ibovespa. Tá? Tem o... eu não vou lembrar agora de cabeça os nomes, mas tem mais dois ETFs. Vamos procurar aqui. Aqui ó, é fácil. Ó. ETF Ibovespa. Você vem aqui, ó, tem o IBOV11, tem o BOVA11. E aqui nessa página aqui da B3, você tem todos os ETFs que estão listados na B3. Ó, aqui, ó. BBOV. Tá, então aqui você tem todos os ETFs, ó, BOVB, que é um ETF do Bradesco para o Ibovespa. Então, nessa página aqui você tem todos, ETF de tudo, ó, ETF de fundo agro, ETF de futuro de milho, ETF de, sei lá, aqui, ó, ESG, empresas que apostam, no caso, no índice ESG, né, de governança.
tá? Mas os mais conhecidos desses aqui são justamente o BOVA11 e o Small 11, que é um índice de pequenas empresas que tem na Small, aqui, o Small 11, que é um índice de pequenas, de empresas médias e pequenas que você tem no Ibovespa. Tá? São os dois mais conhecidos. Você tem IVVB11 e IVVB11 é um índice que você compra aqui no Brasil, mas baseado nas empresas que tem nos Estados Unidos. Tá? Então é como se você estivesse comprando o índice da Bolsa Americana aqui dentro do Brasil. Tá? Aí você está comprando Apple, você está comprando Microsoft, Tesla, Google, Amazon, essas coisas todas fazem parte do índice IVV nos Estados Unidos. E você comprando esse ETF aqui, você está comprando esses índices, essas empresas todas lá fora, mas aqui dentro do Brasil. E aqui nós temos o Hash 11, que foi o ETF que nosso amigo Wilson resolveu comprar, que ele queria apostar em criptomoedas. A gente vai falar sobre criptomoedas um pouco mais para frente, tá? Mas o ETF de criptomoedas, Hash 11, ele tem essa composição aqui: 72% de Bitcoin, 26% de Ethereum, e aí você tem Chainlink, Litecoin em percentuais bem menores. Mas você vê então que Bitcoin e Ethereum são os principais itens desse ETF. Então, quando eu compro uma cota de Hash 11, que nós pagamos aqui, se não me falha a memória, 46 reais, eu estou comprando desse percentual 72% Bitcoin, 26% Ethereum, Chainlink e tudo mais. Isso tudo numa tacada só, tudo fechado numa cesta com esses valores aqui. Então, essa variação toda que você tiver em todas essas moedas vão alterar o preço do ETF e vão, mais ou menos, no caso, levar esse ETF para cima ou para baixo, dependendo de para onde forem esses valores. Tá? Cada moeda, se eu tiver que analisar cada moeda dessa daqui, acaba sendo muito mais complicado do que você virar e apostar nessa tese de que esse percentual dessas moedas aqui é um percentual agradável que você pode lidar com isso daqui. Basicamente, no meu caso aqui, 70% de Bitcoin e 25% de Ethereum é um percentual que, para mim, é um bom percentual para você começar a investir em criptomoedas. A vantagem é que você tem, apesar de você ter uma taxa de administração, como todo ETF tem, você tem uma taxa de administração, porém você tem isso na bolsa de valores, fácil de comprar e administrar. Desvantagem do ETF, na verdade de qualquer ETF que você comprou hoje, vendeu amanhã com qualquer tipo de lucro que seja, você vai pagar 15% de taxa de imposto de renda sobre esse lucro obtido. Tá? Uma ação, você tem aí um valor de hoje, né, o valor de 20 mil reais que você pode vender todo mês, que você não vai pagar esse tipo de taxa. Porém, no caso do ETF, você vendeu, você paga essa taxa de 15% sobre o lucro. Fechado? Gente, era basicamente isso que eu queria passar para vocês sobre ETF e explicar que o nosso Hash 11, ideia do nosso amigo Wilson aqui, está fazendo parte da carteira dele, justamente por ser uma cesta de ativos de criptomoeda. Fechado? Gente, não é uma recomendação de compra, não é para vocês comprarem Hash 11 porque eu estou comprando. Isso aí você tem que saber o que está fazendo. Meu trabalho aqui é só mostrar para vocês teses e explicar para vocês o que pode ser feito ou não. Não é uma recomendação, não se esqueça, clique aqui no botão de gostei, deixa o like, se inscreva no canal, compartilhe o vídeo com quem vocês acham que possa ter interesse, assina, clica aí no sininho das notificações para você saber quando que eu estou disponibilizando esses vídeos,
Estou fazendo vídeo 2 vezes por semana. Muito importante que você deixe seu like. Ok? Um abraço, gente. Até a próxima.